Fala pessoal, Pastor Pedro aqui com mais um vídeo de mensagens do nosso canal. E o tema de hoje é Namorando Dalila, é uma continuação da semana passada. Quero até incentivar você a procurar esse vídeo. A gente falou sobre o espírito da lascívia, o espírito de Dalila lá que estava envolvendo Sansão e fez com que ele revelasse o seu segredo. Foi muito legal, depois dá uma passada lá e vê o vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um outro personagem bíblico que tem a ver com esse espírito de lascívia que estava envolvendo na vida dele, que caiu também nessa área, é a vida de Davi. Você conhece esse cara, ele é um dos caras mais famosos do Antigo Testamento e da Bíblia toda. É uma história de vitória. Foi aquele cara que Deus chamou de homem segundo o meu coração. Um homem tremendo que escreveu tantos salmos, inclusive escreveu salmos a respeito desse acontecimento na sua vida. Bom, a história que a gente vai falar hoje nesse vídeo está lá em 2 Samuel capítulo 11 e 12. Antes da gente chegar nesse capítulo, é um momento muito bom na vida de Davi. Ele passa por várias guerras, de várias conquistas, várias vitórias, e ele estava num momento de paz no seu reino, onde ele já tinha se estabelecido, onde ele já era rei sobre toda Israel, e ele estava tão em paz que de repente ele abaixa sua guarda. A gente chega no capítulo 11, num momento difícil, num momento de dificuldade na sua vida. No capítulo 11, para mim contar o contexto, para mim não precisar ficar lendo os versículos, a Bíblia fala que Davi deveria ir para a guerra. Fala assim, ó, nos dias onde os reis iam para as batalhas, iam para as guerras, Davi decide ficar no seu palácio. E Davi decide ficar naquele lugar, decide ficar em berço esplêndido, lá enquanto os seus guerreiros estão lutando, enquanto os caras, seus generais estão lá lutando, ele está lá no seu palácio, curtindo a vida, até que certo dia ele andando lá pela varanda do seu palácio, lá pela sacada do seu palácio, ele avista uma bela mulher chamada Batseba, uma mulher casada. Ele olha para essa mulher e essa mulher está entrando no banho, para contextualizar um pouco mais, né? E ele lá, ele para, dá uma olhada nessa mulher, ele volta, ele pede para os seus informantes, para os seus mensageiros lá descobrirem quem era essa mulher. E esses caras trazem para ele um relatório de tudo, quem era a mulher, com quem ela era casada, enfim, todo o histórico dela. Davi decide trazer essa mulher para dentro do seu palácio, para dentro da sua casa, e ele se deita com essa mulher. Ele envia ela embora e qual é o resultado disso? Um filho, uma gravidez, é isso que acontece na história. E Davi, muito preocupado com aquilo que tinha acontecido, ele sabia que isso era pecado, ele sabia que isso era errado, para não ficar ruim na parada aí que ele faz, ele manda chamar Urias, o esposo dessa mulher. Conduz a história, ele pede, Urias, volta para sua casa, volta lá com a sua mulher, tem um momento com ela. E esse homem, apesar de não ser um homem israelita, decide falar, não, rei, como é que eu posso fazer isso? Os meus amigos estão lá na batalha, os meus amigos estão lá lutando e eu tô aqui curtindo com a minha esposa, eu não vou fazer isso. O que acontece? Ele dorme na escadaria lá do palácio junto com os outros guardas. Beleza, daí o que Davi faz nesse momento? Ele tenta botar Urias para beber um monte, ele tenta fazer com que Urias ficasse embriagado, bêbado, para voltar para sua casa e dormir com a sua mulher, mas não é isso que Urias faz. Urias, ele fica lá, ele volta lá para a escada, ele dorme lá junto com os guardas porque ele queria retornar para a batalha. E daí, muito inteligente, o que Davi faz? Como não tinha solução mais, ele envia Urias com uma carta na sua mão dizendo que ele deveria ficar na frente da batalha e que ele deveria morrer. Ele não sabendo disso, né? E daí é isso que acontece na história. Urias chega pra guerra, ele fica lá na frente, ele leva uma flechada lá no peito e morre. E Davi vai lá e recebe Batseba como a sua esposa, como a sua mulher. A partir daí a gente vai tirar algumas lições, vamos pegar alguns pontos principais dessa história. O primeiro ponto que eu queria ver com vocês está lá no versículo 1 do capítulo 11. Davi estava no seu palácio no momento onde todos os reis saíam. Nos capítulos anteriores, Davi ele saía e ele ia para a batalha também. Ele ia para a guerra, ele lutava com os seus exércitos. Deus estava com ele, estava guerreando, mas nesse capítulo em especial ele decide ficar na sua casa, na sua segurança. Ele estava num momento de paz. Igual Sansão, que estava no lugar errado, na hora errada, e por isso ele viveu as coisas erradas na sua vida. Mais ou menos a mesma coisa que Sansão fez. Mas o que eu percebo na vida de Davi, principalmente, é que ele estava num momento de paz na sua vida. Ele estava num momento de vitória. E o momento de vitória, para mim e para você, são momentos de muita atenção, são momentos de muito cuidado nas nossas vidas. Sabe, depois daquela celebração, depois daquela conferência muito boa, aquele momento que você foi muito ministrado, que você tem convicção do seu pecado, você está caminhando em fé, você está orando e você está vendo as coisas acontecerem na sua vida. Nesses momentos são momentos onde o diabo vai colocar armadilhas para você. Porque no momento de derrota a gente busca a Deus, a gente procura Ele, a gente depende dEle. Mas no momento de vitória, quando a gente está bem, a gente acaba não fazendo isso. E foi exatamente isso que Davi viveu na sua vida. No momento de vitória, ele baixou a sua guarda e ele acabou caindo. Então esse é o primeiro ponto que eu vou deixar para vocês. Você que está de pé, cuide para que não caia.
Segundo ponto que eu percebo aí nessa história está no versículo 2. A Bíblia fala que ele viu Batseba. A Bíblia só fala que ele viu, mas com certeza para ele cometer todo esse pecado, uma imoralidade sexual, um adultério na vida num casamento, não acontece da noite pro dia. É um momento onde a gente olha, a gente não só olha, mas a gente alimenta isso nos nossos corações e a gente começa a tomar as decisões erradas, e foi isso que Davi fez. Ele não só viu, tipo, passou o olho e pronto, acabou. Não, Davi olhou e continuou olhando. Davi olhou essa mulher tomando banho, ele começou a pensar no seu coração o que ele ia fazer. Ele decidiu por coisas no seu coração e não só viu. E o que eu mais encontro na vida de cristãos e na vida de Davi são pequenas concessões que a gente muitas vezes faz. Pequenas escolhas, pequenas brechas que a gente abre nas nossas vidas que fazem com que aquilo se torne um buraco enorme, que se torne um pecado enorme nos nossos corações. Estou falando tipo de decidir ver TV na hora errada, decidir ir para um lugar errado que você sabe que vai dar cagada você nesse lugar. É tipo isso que Davi fez. Ele abriu uma pequena concessão que levou a um grande pecado. O terceiro ponto está lá entre o versículo 3 e o versículo 19. Nesses versículos todos, o que a gente percebe no coração de Davi, na vida de Davi, é ele manipulando a situação. Ele, como um líder, como um pastor, como um rei de todos lá, ele começa a manipular. Ele começa a mexer os pauzinhos, mexer aqui, mexer ali, porque ele queria cometer o pecado, e a partir do momento que ele comete o pecado, ele manipula mais ainda a mentira, para poder parecer outra coisa para as pessoas. O povo via ele como um grande adorador, como um homem que não cometia esse tipo de pecado, que era um homem santo, um homem justo. E não foi isso que Davi viveu naquele momento, nesse capítulo. Ele cometeu um pecado, ele começa a manipular para que aquela imagem dele permanecesse. E é exatamente isso que acontece na vida de tantos cristãos, na vida de tantos jovens e adolescentes. Eles cometem um pecado, mentem a respeito de algo, e para cobertar essa mentira começa a mentir mais e mais e mais e mais e mais, até manipular toda a situação e cair num enorme buraco feito por eles mesmos. E foi isso que Davi viveu. Ele cometeu isso aí. Depois de cometer uma pequena concessão, ele começa a manipular a situação. E a gente sabe que a mentira, ela só tem um fim. Ela só tem um fim na morte. E é exatamente isso que a gente percebe no próximo ponto. E daí a gente chega no capítulo 12, eu ainda não contei a história, o contexto, mas só para explicar bem rapidinho. O profeta Natan, um homem de Deus, um profeta, um vidente, chega para o rei Davi, depois de cometer todo esse pecado, né, depois de ter matado Urias, ele chega para Davi e ele conta uma história fictícia para esse cara. Ele conta uma história de que tinha um rapaz pobre, um homem pobre, que tinha uma ovelhinha, que tinha cuidado dessa ovelhinha desde pequena, e daí quando ela cresce, se torna uma ovelha, um outro homem muito rico, para celebrar algo lá, para fazer uma festa, ele vai lá e pega a ovelha desse cara, e ele toma para si, ele mata essa ovelha. E daí na história, a reação de Davi é o que mais chama a atenção. Ele chega com um senso de justiça, ele fala, não, esse cara que fez isso tem que morrer. Esse cara que fez isso tem que pagar 4 vezes mais pro homem pobre. E daí, o que Natan fala na história, no capítulo 12? Ele fala assim, ó, esse homem é você. Quando acontece isso, nesse momento, o clima fica tenso, Davi percebe o pecado que ele tinha cometido, e ele cai lá, ele pede perdão a Deus, ele se quebranta no seu coração, em vez de ele confrontar, inclusive o profeta, ele aceita o que o profeta está falando, pede perdão para Deus, mas as consequências ainda vêm. As consequências do pecado ainda acontecem na sua vida. E é esse o ponto central, o último ponto que eu queria deixar aqui nesse vídeo. Todo esse ocorrido na vida de Davi só tem um último resultado, a morte. A gente sabe que a família de Davi é destruída por causa dessa decisão dele. Um filho se levanta contra outro, depois esse filho, depois de se levantar contra os outros, se levanta contra ele. Um monte de complicação na sua vida. E o mais do que só isso, mais do que sofrer na sua família e quase perder o reino nos capítulos seguintes, né, para um dos seus filhos, Davi, ele perde esse filho do adultério. A morte acontece. Deixa eu te falar algo, pra gente finalizar o vídeo agora aqui. O coração de Deus queima para consertar as nossas vidas. O desejo do coração de Deus é ver as nossas vidas limpas, puras, completas. E Ele quer isso para nós. Então eu quero te aconselhar, eu quero te desafiar, mais uma vez, igual eu fiz no último vídeo, procure ajuda. Procure um líder de célula, procure uma pessoa um pastor responsável para te ajudar, para orar com você, para te aconselhar. Os próximos vídeos, um dos vídeos que a gente vai fazer, inclusive, eu quero falar sobre como vencer essa área, passos práticos sobre isso, mas de qualquer forma, se você procurar ajuda, você vai encontrar. Existem pessoas que podem te ajudar e podem orar com você. Mas se a gente, inclusive, voltar na história, se Davi tivesse procurado o profeta Natan antes, quando ele estava sendo tentado,
quando ele tinha visto lá Batseba lá no banho, ou antes disso, ou depois disso, nada desse problema teria acontecido. Ele não teria matado um cara. Um homem morreu por causa de uma decisão errada de Davi. E esse não é o coração de Deus. Você pode hoje acabar com uma vida de vício em pornografia. Basta você abrir seu coração. Basta você confessar. A gente sabe que Davi não confessou, porque Davi foi confrontado. Por isso teve tantas consequências na sua vida. Todo pecado na sua vida ele quer limpar, ele quer te fazer novo. Mais uma vez eu quero convidar você a mandar e-mails para nós, a gente quer orar com você também, nós queremos conversar com vocês. Nós estamos juntos aí, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Falou!